Olá bruxos, olá bruxas, espero que todos estejam bem. Bem-vindos aqui a esse canal. Aqui eu falo de bruxaria, magia, luciferianismo, tudo pelo viés da mão esquerda. E alguns assuntos aí relacionados à magia, enfim, magia de uma maneira geral, bruxaria. E hoje eu vou falar sobre o divino sinistro feminino e as deusas negras. Aqui eu falo bastante sobre sagrado feminino porque eu acredito que é um assunto que nunca é demais. Porque foi tão deturpado, foi tão transformado em algo negativo, foi tão modificado negativamente que a gente precisa estar sempre desmistificando o sagrado feminino, né? E o culto à deusa de uma maneira geral, né? Que está envolvido aí bruxaria, culto à lua, né? As fases da lua, magia, enfim. E hoje eu vou falar sobre o divino sinistro feminino, que é um assunto que ainda causa um pouco de dúvidas e de medo nas pessoas. Bom, quando a gente fala de sagrado feminino, o que a gente tem de mais popular, né, que a gente tem mais acessível aí na internet, é aquele sagrado feminino bonitinho, fofinho, geralmente ali cultuando deusas do amor, deusa da beleza, deusa do lar, as magias naturais. Não que isso seja errado, mas o sagrado feminino não se resume somente a isso, né? É feito de luz e de sombras também. Então, saindo um pouco desse estereótipo de sagrado feminino, que é somente luz. Que, claro, que isso não é errado. A gente quer amor, quer beleza, quer magnetismo, quer tudo isso. Porém, existem as deusas negras e elas são fundamentais para o nosso trabalho de autoconhecimento. Esse divino sinistro feminino, por que é divino sinistro? Porque ele fala de tudo aquilo que a sociedade quer que a gente reprima, de tudo aquilo que foi jogado para debaixo do tapete, foi transformado em algo feio, mas é sagrado. Então, quando a gente fala de deusas negras, a gente vai falar de deusas da morte, deusas da destruição. Então, tem vários exemplos. Por exemplo, a deusa Kali é uma deusa, né, hindu bastante conhecida, que é uma deusa da destruição, também é uma deusa da morte, é uma deusa grotesca, né? A imagem dela, a língua para fora, o colar de crânios, né? Uma deusa sanguinária. Então, é uma deusa que a imagem dela, ela nos causa um espanto, mas ela é uma grande mãe, né? Para os hindus que cultuam muito ela, tem muitos templos para Kali lá na Índia. É uma grande mãe. Por quê? Porque essa destruição é uma destruição necessária. A raiva e a fúria de Kali é uma raiva que é sagrada e que é genuína também. E a gente tem vários outros exemplos, como por exemplo, a Perséfone, né, que é uma deusa do submundo, né, que ela é uma deusa que tem essa particularidade. Fica 6 meses no submundo e 6 meses no mundo normal, né, por assim dizer. Então ela é uma deusa ali dos limiares. Mas é uma deusa negra também. Sekhmet, aquela leoa egípcia também, que é uma deusa selvagem, uma deusa da carnificina. E a própria Hecate, que é muito conhecida, né? A deusa Hecate, que é uma deusa das sombras, uma deusa negra, uma deusa da morte, uma deusa ali dos limiares, do cemitério também. Então são deusas que têm uma expressão que realmente causa um espanto. Mas por que causa esse espanto? Porque são coisas... Esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimentos são sentimentos, entre aspas, feios. Por quê? Porque a nossa sociedade, aliás, as grandes religiões, quando eu falo de grandes religiões, são as religiões com base cristã. O que eles ensinam pra gente? Tudo que é bonito, que é calmo, que é claro, é do bem. Tudo aquilo que é selvagem, tudo aquilo que é escuro, que tem muita movimentação, muita ação, é do mal. Existe essa separação. E o divino sinistro feminino, ele vem falar dessas coisas selvagens, né? Daquilo que nos é reprimido, como por exemplo, muitas deusas da destruição, elas vêm trabalhando muito essa questão da raiva, né? A raiva que elas têm, que vem destruindo tudo. A simbologia, né? A mitologia. Toda a mitologia de uma divindade tem muitas simbologias por trás, muitas lições para a gente trazer para o nosso dia a dia, lições preciosas. Por exemplo, a raiva de Kali, a raiva de Sekhmet, a fúria delas, elas nos ensinam o quê? Que nós podemos sentir raiva,
São sentimentos genuínos, sentimentos sagrados e que não precisam ser reprimidos, né? E o que a gente escuta de todo mundo é que a gente tem que ter ali um padrão de comportamento para ser aceito, para ser bonitinho. Quando isso foge da normalidade, que é aceita pela moralidade, é visto como feio, como selvagem, como, entre aspas, do mal, demoníaco. Mas o culto às deusas negras, o entendimento do divino sinistro, é o encontro com a nossa parte mais selvagem, com a nossa escuridão, com o nosso caos primordial. O que é o caos primordial que a gente tanto fala? O caos primordial é a escuridão total. E na escuridão total, ali existe tudo, só que ainda não tem forma. Então tem um potencial muito grande de vida, então assim, tem muitas coisas nascendo. Há uma simbologia, por exemplo, a semente. A semente, para ela germinar, ela fica embaixo da terra, ela fica ali naquela escuridão, passando pelos processos e germinando para depois ela encontrar a luz, né? E vir ali toda a vida, toda a beleza, o alimento. A criança, ela fica na escuridão por 9 meses, que é o ventre, né? O ventre da mãe ali totalmente no escuro. Então essa escuridão que traz ali a vida, que traz muito conhecimento. Então tem essa simbologia do útero da deusa, o útero negro, de onde vieram todas as coisas. Então, quando a gente fala desse útero negro, dessas deusas negras, é porque tem muita simbologia. E já falei da raiva, né? Então, o sexo também é visto como uma coisa feia, né? É algo que a gente tem que reprimir. Então, trazendo uma outra deusa, Lilith, por exemplo, né? Lilith, ela tem muitas faces, é uma deusa extremamente complexa, né? Ela é muitas coisas. E, inclusive, uma deusa que fala de liberdade sexual, né? Tem essa expressão de Lilith, da liberdade sexual, de você vivenciar o seu prazer sem medo e sem culpa. E tudo isso é mal visto pela sociedade, né? É algo que você tem que reprimir, que você não pode vivenciar da maneira que você quiser. E deusas como Lilith, por exemplo, deusas como Ishtar também, que fala dessa sexualidade sagrada, vem nos dizer que sim, nós podemos ser livres, nós podemos vivenciar o nosso desejo, sentir prazer sem culpa, sem medo, né? Sem medo de punições, né? Sem esse medo de achar que está errando. E existe uma outra coisa da raiva e também do divino sinistro feminino, que é a gente aprender a dizer não. O nosso não é genuíno. Então é bom até a gente fazer um exercício, principalmente as mulheres ali, que a gente é sempre colocada numa caixinha de normalidade, de regras de comportamento. Isso é coisa de menina comportada faz isso, uma mulher direito faz isso. É você identificar aí na sua vida quantos nãos, quantos sims você disse querendo dizer não. Então, essa é uma expressão também, é um ensinamento do divino sinistro feminino. Porque muitas vezes o nosso não, ele incomoda o outro. Então, muitas vezes, para a gente não incomodar o outro, a gente acaba dizendo sim. Sim para uma relação tóxica, sim para um trabalho que às vezes tem algum abuso, alguma pressão, né? A gente diz sim para alguns abusos em família, algumas amizades, né? Enfim, a gente aceita muito a opinião dos outros e deixa que ditem as regras na nossa vida. E o nosso não, ele é sagrado. Mesmo que isso vai incomodar outras pessoas, é preciso dizer não, é preciso se priorizar. E as deusas negras e o divino sinistro, ele nos ensina isso, essa potência, essa autonomia nas nossas vidas. Então, a nossa raiva é genuína. O nosso desejo é genuíno, é sagrado. O nosso impor limites ali dizendo não, dentre várias outras lições que esse divino sinistro traz pra gente. O entendimento da morte, por exemplo, né? A morte que aqui no Ocidente, que pra gente é uma coisa que a gente não sabe lidar muito bem. A gente não vê como sagrado. Enfim, cada cultura tem a sua maneira de lidar com a morte, né? Mas para a bruxa, quem entende de magia, entende do outro lado, entende aí dos espíritos, enfim. A gente entende que a morte, ela é uma coisa que faz parte da vida.
E a gente está sempre ali entre os limiares, como, por exemplo, a deusa Hecate, que é uma deusa da morte, dos limiares, a deusa Queridin, que é uma deusa celta do caldeirão da transformação, que também é uma deusa da morte. Elas nos ensinam sobre isso, sobre esses limiares, sobre essas transições, porque a gente passa por várias mortes em vida até chegar na nossa última morte, né? A morte do corpo físico. E uma bruxa, ela tem que entender e tem que saber lidar com esses momentos. Claro que é um momento que ninguém quer, é um momento doloroso, mas você entender a magia desse momento, você entender a beleza, né? Que muitas vezes é um alívio, que muitas vezes é uma libertação, né? E muitas vezes a gente fica ali nesse apego, e às vezes até um certo egoísmo. Então, lidar com a morte, que não é fácil, a gente consegue lidar e aprender a lidar com a morte muito bem com essas deusas negras também. É uma grande lição que elas trazem pra gente. E sobre a gente vivenciar o nosso lado mais selvagem, né? Como eu já falei. Por quê? Porque nós fomos ensinadas a reprimir muita coisa. Então, também é super importante para o nosso autoconhecimento, né? Fazer os trabalhos de autoconhecimento, fazer aquela análise da nossa vida, né? Aquele reset. O que eu me impus que eu não queria, né? Qual o limite que eu queria estabelecer que eu não consegui por medo ou para querer agradar as outras pessoas? O que é que eu tive vontade de fazer e eu não fiz, com medo de julgamento, com medo de ser mal vista? Então, o lado negro da deusa, as deusas negras, elas nos ensinam essa liberdade e ao mesmo tempo essa resignação. É o lidar com aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer enxergar. E a gente precisa integrar todas as nossas partes, né? Porque ser bruxa é isso, é você não ignorar nenhuma parte da gente, nenhum sentimento, desses sentimentos mais feios, né? Como a raiva, como a inveja, como o medo. Um certo grau de medo é necessário e é importante. É você se olhar no espelho e reconhecer, não, eu tenho medo, eu estou com medo, mas eu vou trabalhar aqui com as deusas negras esse meu medo. Eu tenho esse sentimento aqui que é considerado baixo, mas será que ele é totalmente errado? Por exemplo, a raiva, a tristeza, enfim, a fúria, são sentimentos que eles precisam ser trabalhados, porque eles não devem ser reprimidos. Quando a gente reprime, a gente se torna prisioneira. Quando a gente integra, a gente se torna uma guerreira ali forte, porque a gente se conhece. Por exemplo, a raiva é um dos sentimentos que ele não deve jamais ser reprimido. Primeiro, quando você sente raiva, talvez é por alguma injustiça, alguma coisa que você está aceitando, obrigada, e vem o sentimento de raiva, você não pode vivenciar por conta de várias questões e vários condicionamentos. E a raiva, quando ela é reprimida, ela causa o quê? Ela causa doenças no nosso corpo físico, né? Ela vai se transformando em outras coisas. Ou, muitas vezes, essa raiva vai explodir de uma maneira totalmente descontrolada. Então, não é melhor que a gente entenda a nossa raiva e saiba lidar com ela, né? Saiba a hora de botar essa raiva para fora, a hora de dosar. Então, é saber lidar com todas as nossas partes, assim como os nossos momentos de tristeza, de solidão. Entender que esses momentos de solitude, mais de introspecção, são momentos muito profundos e muito ricos de uma autoanálise, de uma meditação, de uma reavaliação das nossas vidas. Então, existe uma cultura hoje em dia também da gente ter que ser alegre o tempo todo, feliz o tempo todo. Você não pode ser triste, você não pode, de repente, ficar desanimado, às vezes perder um pouco ali da esperança. É claro que a gente não quer ficar assim, mas são sentimentos que a gente precisa abraçar e integrar, até para a gente entender. Então, todas essas nuances estão ali incluídas nas deusas negras, né? Que são as deusas que nos ensinam a gente olhar para a gente verdadeiramente. As nossas sombras, né? Deusas negras trabalham muito as nossas sombras e esses sentimentos aí ditos, sentimentos inferiores, elas nos ensinam a lidar com a nossa sexualidade e com o nosso poder também, né? Porque a gente que está aí trabalhando na magia, na bruxaria, procurando estudar e entender as coisas, muitas vezes a gente teme o nosso próprio poder. Talvez por medo,
talvez um condicionamento, achar que não é capaz, que não tem um merecimento. Então, todas essas deusas negras, Kali, Sekhmet, Hecate, Lilith, Perséfone, dentre tantas outras deusas negras, elas nos ensinam a gente a olhar a nossa parte mais escura e ver que ali tem muita beleza. É nessa escuridão que tem muita vida, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria. Não adianta a gente querer só alcançar a luz, olhar só para a luz e não olhar para as sombras. Elas precisam ser integradas. E as deusas negras, elas são excelentes aliadas para a gente entender. Então, por mais que uma deusa ela tenha ali uma imagem mais grotesca como Kali, mais selvagem como Sekhmet, né, a deusa leoa egípcia, né, que ela sai arrasando uma cidade toda, é uma deusa da carnificina, mas ela mostra o quê? Ela mostra que a raiva dela é genuína, a raiva dela é sagrada, que a gente pode sim sentir raiva, sentir sentimentos que são ditos inferiores e aprender a lidar com eles. Então é integrar, não é fingir que não existe, não é colocar uma imagem, uma máscara ilusória e essa máscara uma hora vai cair. Bruxaria é muito sobre isso, é sobre você identificar todas as suas partes, todas as suas nuances e trabalhar em cima delas, integrando, reconhecendo, né, vendo que são todas partes nossas, partes sagradas e que algumas coisas precisam ser destruídas, né, como por exemplo as deusas da destruição. Kali, por exemplo, é uma deusa excelente para a destruição. Então ela vai destruir aquilo que não faz mais sentido. Vai destruir aquilo que muitas vezes a gente vai alimentando, a gente vai se apegando e muitas vezes causa dor, causa sofrimento, causa uma limitação. Então, Kali, por exemplo, é aquela deusa que ela, quando você começa a trabalhar com a deusa negra, você tem que se doar totalmente. Eu já trabalhei com Kali, é uma deusa que eu cultuo e para mim foi uma das deusas mais difíceis, com maior desconforto físico, porque ela realmente sai arrasando e destruindo tudo, é muito forte. Mas assim, quando você se permite, quando você se entrega para essa destruição, você entende que é aquela destruição que ela sai arrasando tudo aquilo que está impedindo você de andar para frente, né? Coisas que nem mesmo a gente enxerga. Por isso que é super importante você se permitir. Então, quando vamos trabalhar com as deusas negras, nós vamos sentir um pouco de medo, sim, de dúvida, porque elas causam isso na gente, para saber se a gente tem certeza, e porque a gente vai mexer ali em sentimentos, em camadas muito profundas. Então, às vezes, causam medo, causam um pânico, uma dúvida, né, um receio, uma vontade de desistir. Então, precisa de você estar totalmente entregue. Então, quando você se conecta com uma deusa como Kali, que é uma energia grandiosa de destruição, né? E você precisa estar ali totalmente entregue para que ela faça, né, o que tem que fazer, para ela agir na sua vida. Então, você tem que se permitir. Porque se você for com medo e você ficar barrada pelo medo, o processo é muito pior. Então, quando você se entrega, quando você deixa as coisas fluírem, o processo é mais rápido e as lições são mais aprendidas mais rápido, né? Então, aquilo que precisa ir vai embora mais rápido, os entendimentos vêm com mais clareza, de maneira mais rápida. Então, precisa dessa entrega, porque é uma escuridão, mas é uma escuridão necessária. É aquela escuridão que vai te mostrar a tua luz, que no meio do processo pode ser que você não entenda, que você sinta medo, que você ache que está fazendo alguma coisa de errado, mas quando o processo termina, você vê o quão grandioso foi essa transformação, seja pelas deusas da morte, deusas da destruição, uma deusa mais raivosa, né? Porque a gente vai adquirindo muitas coisas aí durante a nossa vida, muitos padrões de comportamento, muitos padrões de pensamento, e estão tão enraizados. E essas deusas, elas vão na camada mais profunda, para quê? Para identificar. Então, muitas vezes, a gente no nosso dia a dia, a gente faz rituais, a gente faz meditações, faz gnose, pedindo para melhorar a vida, pedindo um amor, pedindo uma transformação financeira, e isso não vem. Muitas vezes, a resposta, a solução está nessas camadas mais profundas que a gente não consegue acessar. Então, as deusas negras, elas são especialistas nisso.
Elas chafurdam mesmo, elas vão lá no fundo, né, para achar e trazer a solução. E para fazer a gente enxergar aquilo que está bem escondido, que muitas vezes a gente mesmo tem uma certa noção e a gente fica colocando para debaixo do tapete, né, que a gente não quer encarar. Então, olha que trabalho grandioso é o trabalho que as deusas negras fazem. E o trabalho do divino, sinistro, feminino. Né? Então, o sagrado feminino, de uma maneira geral, é muito belo, é muito lindo. Só que para a gente encontrar essa luz, essa beleza, a gente precisa entender essa parte de escuridão. Né? Então, é trabalhar nesse divino sinistro, né? Entendendo ali as nossas sombras, essas camadas mais profundas, e procurar se alinhar aí com essas deusas que são muitas vezes tenebrosas, que causam medo, né? Que a figura delas é muito grotesca, mas tem uma beleza ali, tem uma lição por detrás. Então, é essencial a gente escolher uma deusa negra em algum momento da vida e trabalhar aí essas sombras de maneira bem profunda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou pedir para vocês curtirem, comentarem se tiverem gostado e seguir o canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado.